Opa, e aí, como vocês estão? Hoje eu tô aqui pra te arrancar da mediocridade. E se isso te incomodar, ótimo. O desconforto é o primeiro sinal de que você tá vivendo muito abaixo do que deveria. E antes de qualquer coisa, eu sei que você deve ter olhado a thumb e pensado: por que o Kunigami tá aí se ele não é medíocre? Pois é, justamente porque ele já foi. E porque ele é a prova viva de que quebrar a mediocridade exige dor, sacrifício e exige abandonar ilusões que talvez você ainda tenha. Então já adiantou, esse vídeo não vai ser bonitinho. Se você veio aqui atrás de motivaçãozinha vazia, você veio no lugar errado. Aqui você vai morrer mentalmente e nascer de novo do jeito certo. Bom, o Kunigami antes do Wild Card é o medíocre perfeito. Vamos falar a real. Antes do Wild Card, o Kunigami era o típico jogador que entra no Blolock acreditando no conto de fadas. Honesto demais, inocente demais, heróico demais. No lugar onde ego, evolução, sacrifício e abandono são a regra. Ele era o cara que tentava preservar valores que não pertencem àquele mundo. E por causa disso ele estava destinado a ser descartado. Era inevitável, era óbvio. O Kunigami ele queria ser um herói, mas no Blolock, assim como no mundo real, heróis não têm espaço. A sociedade não quer um herói, ela sacrifica um, ela crucifica. Platão já dizia que se um homem perfeito pisasse na terra, ele seria crucificado. Séculos depois, Jesus apareceu, e o resto da história você já conhece. Esse é o destino do herói: ser engolido, punido, destruído. Porque a verdade é simples, a sociedade não recompensa quem tenta salvar todo mundo. Ela recompensa quem tem ambição, coragem e frieza para fazer o que precisa ser feito. Você quer ser o melhor? Então esteja disposto a morrer e a matar os sonhos de quem estiver na sua frente. E antes que você me interprete errado, não tô falando pra você virar um babaca completo. Tô falando pra você abandonar a mentalidade frágil de protagonista. Esse delírio de que o mundo gira ao seu redor e vai te dar algo só porque você é bom. O mundo é você contra todos. Se só tem uma vaga e você tá competindo com 100 pessoas, você acha que alguém vai te ceder o lugar? Vai nada. Só existe uma verdade. Se você não luta pelo que quer, alguém vai tomar da sua mão sem pensar duas vezes. Ser bonzinho demais te torna manipulável. Ser heróizinho te torna descartável. O que você precisa ser é alguém que sabe quando largar a bondade e quando usá-la. Alguém que sabe ser luz, mas também sabe ser sombra quando a situação exige. Porque lembra disso, grandes almas são capazes de grandes virtudes, mas também são capazes de grandes pecados. E só quem aceita essa dualidade consegue quebrar a mediocridade exatamente como o Kunigami fez. O Kunigami só deixou de ser medíocre quando finalmente entendeu uma verdade que a maioria foge. Para evoluir de verdade, você precisa matar a versão fraca de você mesmo, pois não dá para carregar ela junto. A queda dele foi necessária, o fracasso dele foi necessário, o fim de carreira dele foi necessário. Porque enquanto ele acreditava nesse ideal de herói, ele estava preso dentro de uma gaiola invisível, uma gaiola feita de moralidade, bondade e expectativas. Coisas bonitas, mas que destroem quando você quer ser o melhor. E quando ele caiu, quando ele foi apagado do Blolock, quando o mundo disse você é fraco, você não serve, foi aí que ele finalmente despertou. O Wild Card não transformou o Kunigami. O Wild Card simplesmente revelou o que ele poderia ter sido desde o começo, se ele tivesse largado a ingenuidade bem antes. Porque a verdade é essa, a evolução só começa quando você fica com raiva da sua própria versão antiga. O renascimento do Kunigami é algo que simplesmente mostra brutalmente a morte do seu eu fraco para poder sobreviver. O Kunigami ele voltou completamente diferente, frio, focado, ambicioso até o osso. Ele não era mais guiado por um ideal infantil de justiça, ele era guiado pela necessidade de vencer e sobreviver. E quando você olha para ele pós Wild Card, dá para ver claramente. Ele perdeu a luz, mas encontrou o poder que ele precisava. Isso é o que muitas pessoas não entendem.
Para subir de nível, você não precisa virar uma pessoa má, você precisa virar uma pessoa inteira. Alguém capaz de dizer não quando for preciso, abrir mão de relações que te seguram, escolher a própria evolução primeiro, carregar o próprio ego sem pedir desculpa, abandonar o papel de coadjuvante da própria vida. O Kunigami ele não virou um vilão por completo, ele virou o protagonista real, só que não um de um conto de fadas. E essa é a diferença entre quem vence e quem só sonha em vencer. E agora o que você precisa entender é que se você tá vendo esse vídeo é porque alguma parte de você sabe que tá vivendo como o Kunigami pré-Wildcard. Cheio de boas intenções, cheio de desculpas, cheio de limitações autoimpostas. E isso é ótimo, porque reconhecer isso já é um meio caminho. Mas agora vem a parte que dói. Se você não matar essa versão fraca de você, o mundo vai matar por você. E de um jeito muito mais cruel. O Kunigami ele escolheu morrer, mas também ele morreu porque ele era fraco perante alguém que não seguia o mesmo ideal de justiça que ele seguia. Ele se destruiu antes que o sistema destruísse ele de vez, porque ele já estava totalmente destruído após a primeira seleção. E por isso ele renasceu mais forte. A pergunta agora é, você vai esperar o mundo te esmagar ou tu vai pisar na sua própria versão frágil antes disso? Agora presta atenção, porque isso aqui é a última coisa que eu vou te dizer e se isso não entrar na tua cabeça, nada mais vai entrar. Você não é especial, você não é único, você não nasceu escolhido. Ninguém tá torcendo por você, ninguém vai te carregar, ninguém vai te salvar. E se isso te dói é porque você tá vivendo igual o Kunigami antes do Wildcard, esperando que o mundo reconheça sua bondade, sua intenção, seu potencial. Mas o mundo não quer isso, o mundo quer resultado. E se você não entregar, você vai ser engolido. Simples assim. Essa é a verdade que você fugiu a vida inteira. Ninguém liga pra sua história, só pro que você faz com ela. O Kunigami só deixou de ser medíocre quando finalmente entendeu que viver como herói era só um jeito bonito de continuar sendo fraco. E isso é o que muitos de vocês fazem todos os dias. Se escondem atrás de moralidade, humildade, insegurança e desculpas, porque têm medo do que seriam capazes se realmente fossem atrás do que querem. Você não precisa ser um herói, você precisa ser alguém que olha para os próprios monstros e diz, eu mando em vocês agora. Porque no final das contas a vida é simples, ou você se transforma no tipo de pessoa que merece o futuro que deseja, ou você aceita o destino medíocre que está vivendo hoje, e ninguém vai te perguntar o que você escolheu. Seus resultados vão responder por você, então decide, você vai continuar sendo Kunigami ingênuo esperando o mundo reconhecer seu coração, ou vai finalmente renascer como alguém capaz de destruir o próprio limite e pegar aquilo que sempre foi seu. A escolha é sua, mas lembre disso. Quem não escolhe é escolhido, e quase sempre escolhido para perder.